Você já deve ter assistido o filme O Lobo de Wall Street. Eu já assisti esse filme algumas vezes. Um filme extremamente engraçado em alguns aspectos e conta a história de um dos maiores picaretas que já teve na humanidade, Jordan Belfort. Só que ao mesmo tempo que esse filme é engraçado, tem uma mensagem, muitas pessoas idolatram o Jordan Belfort por causa desse filme. Mas a pergunta que eu te faço, você entendeu a mensagem desse filme? Vamos ver esse vídeo aqui do R-Man. O link tá aqui embaixo. O que interessa é... Isso tudo é legal? Mas é claro que não é legal. O filme O Lobo de Wall Street mostra a história daquele que é conhecido por muitos como um dos maiores filhos da puta da história. Que E eu não tô isso? falando isso da boca pra fora. Esse cara roubou mais de 100 milhões de dólares dos próprios clientes. I was a careful criminal. I had played the game of crime very carefully for many, many years and covered my tracks. Belfort foi bandido, estelionatário, infiel, psicopata, era um mentiroso compulsivo, mas também foi um baita vendedor. É inegável, o cara tinha talento. Um talento que, misturado com ambição e fome por dinheiro, criou um estilo de vida que, por mais bizarro que pareça, cativa e motiva um monte de gente. Não existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre. E eu escolho a riqueza toda santa vez. Nesse vídeo vou analisar algumas cenas desse filme e te mostrar como tem muita coisa que passou batido nessa história e que diz muito sobre o seu... Cara, a atuação do Leonardo DiCaprio nesse filme é absurda, né? É absurdo esse discurso que ele dá na empresa, as competições, até mesmo a putaria que acontece no filme, ela envolve você de uma forma que você fica imerso naquilo, você consegue meio que sentir aquela realidade. E a gente sabe que talvez não tenha sido dessa forma, né? Tem o aspecto artístico ali da coisa, mas eles foram muito bem em chamar o Leonardo DiCaprio, e essa atuação dele, sem dúvida, foi maravilhosa. humano e o mundo que vivemos. E é até engraçado, porque logo depois que o filme saiu, o próprio diretor Martin Scorsese percebeu que muita gente entendeu tudo errado. Teve gente revoltada dizendo que o filme glorificava o crime, incentivava a ganância e normalizava passar a perna nos outros. Mas o que é realmente revoltante é rotular uma obra-prima dessas com esse papinho raso. E eu digo isso porque se você quer entender o que esse filme realmente provoca, precisa sair desse joguinho infantil de mocinho e vilão, de certo e errado. E é por isso que aqui você não vai encontrar uma liçãozinha de moral barata. Quem quiser fazer isso, fica à vontade aí nos comentários, porque aqui vamos explorar a grande questão do filme. Será que o problema é o lobo ou as ovelhas? Ou seja, isso? será que Jordan Belfort é mesmo o vilão da história ou só um reflexo de um mundo que recompensa exatamente esse tipo de comportamento? Caraca, o vídeo já começa com essa pedrada, né? Eu acredito que você culpar as vítimas sobre algo é sempre ruim. E aí eu te dou um exemplo pesadíssimo. Não sei nem se eu posso falar isso. Mas uma mulher que ela é assediada ou ela é será que a culpa é dela? Muitas pessoas falam, não, porque ela usou uma roupa curta, porque ela estava andando num lugar escuro, por causa disso e daquilo. Será que realmente é culpa da mulher? Ou então o cara caiu num golpe. O cara caiu num golpe porque ele é burro. Mas será que esse cara teve pelo menos a oportunidade de ter uma educação financeira? Então, ir por esse lado, na minha opinião, lembrando que isso aqui é um canal de opinião, de react, eu acho que é um pouco pesado. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer aqui. O filme retrata muito bem boa parte da história real, mas claro, ele não deixa de ser baseado em fatos reais. E como todo filme assim, deram aquela bela hollywoodizada. Mas enfim, o que sabemos é que Jordan Belfort não nasceu lobo. Ele nasceu ovelha, classe média, pai e mãe contadores, aquela vida tradicional americana. Só que ele sempre foi bem ambicioso e tinha qualidades e habilidades muito valorizadas pelo mercado. A principal delas, ele sabia vender como poucos. Tinha a famosa lábia, o que logo levou ele a se interessar pela carreira de corretor de ações em Wall Street. Eu sempre quis ser rico. Então o que eu faço? Vou pro único lugar na Terra que se encaixa com minha enorme ambição. Você vale menos que um monte de bosta. Algum problema com isso? Jordan. No início vemos um Jordan tímido, meio inseguro, um funcionário ingênuo que chega querendo fazer tudo certinho. Ele dá até aquela famosa puxada de saco no chefe, mas logo ele percebe qual é a regra do jogo por ali. Eu preciso dizer que estou muito animado em fazer parte da sua empresa. Os clientes que tem são absolutamente... Foram-se os clientes. Sua única responsabilidade é colocar comida na mesa. Nessa cena vemos um lobo ensinando uma ovelha a sobreviver nesse... Cara, se você que tá assistindo esse conteúdo, você é um CLT, e eu não sei que tipo de CLT você é, em que local você trabalha,
Mas eu preciso te falar uma coisa, o jogo corporativo, se você quer ascender socialmente na sua carreira, numa grande corporação, você precisa entender o seguinte, você precisa jogar o jogo. Você precisa fazer amigos, você precisa fazer network, você precisa ter esse jogo de cintura e você precisa se transformar num lobo. Porque o ambiente corporativo é um ambiente pesadíssimo, onde as pessoas estão todo o tempo falando mal umas das outras pelos corredores, passando a perna nos outros, muitas das vezes por trás. Então, se você for o bobinho, aquele cara inocentezinho, você vai rodar. Eu sigo aquela máxima, eu sou político, eu converso com todo mundo, eu faço amizade com todo mundo, eu não me indisponho com ninguém, mas não preciso puxar saco. Eu entrego os meus resultados, mas é extremamente difícil, meu amigo, você sobreviver no mundo corporativo, você crescer, assim como é difícil empreender, assim como é difícil você vender algo na rua, tudo é difícil, mas aí você tem que escolher qual é a coisa difícil que você está disposto a enfrentar. Se você quiser ascender socialmente na sua carreira, numa grande corporação, saiba que você em alguns momentos vai ter que fazer isso. Mercado. A ovelha chega cheia de propósito, querendo ajudar o cliente, levar as melhores soluções. E o lobo logo manda a real. O objetivo do jogo: levar o dinheiro do bolso dos seus clientes pro seu bolso. Simples. Venda. Só isso. Não importa se a ação é boa ou ruim. Se for ruim, o problema não é seu, é do cliente. Essa é a primeira coisa que seu chefe ensina. E Jordan parece ter levado isso muito a sério. E o que acho interessante desse diálogo é que é como se Scorsese estivesse indiretamente fazendo aquela famosa pergunta: o ser humano nasceu mal ou é o meio que o torna mal? Nesse caso, seria seu primeiro chefe o responsável por levar esse menino tão bonzinho e tão inocente para o mau caminho? E na vida real... Eu acredito o seguinte, a ocasião faz o ladrão. Muitas pessoas falam o seguinte, eu, no lugar desses políticos, nunca faria isso. Mas a verdade é que você nunca esteve exposto a muito dinheiro, você nunca esteve exposto a situações que te levassem a ter alguma vantagem. E talvez se você tivesse, você faria o mesmo ou até pior. A maioria das pessoas são honestas porque elas não tiveram a oportunidade de roubar. Talvez você esteja chocado com essas minhas aspas aqui, mas é verdade. A maioria dos brasileiros só é honesto porque não tem a oportunidade de roubar. Se você tivesse a mesma facilidade de roubar do que os políticos, você roubaria. Talvez até eu roubaria, entendeu? Então, a gente não pode vir com esse discurso moralista de falar, não, eu jamais faria isso. Eu já fui uma dessas pessoas de falar assim, eu jamais faria tal coisa e fiz. Aí descubra. Mas pense nisso. Não sabemos a fundo se Jordan realmente chegou todo bonzinho como o filme mostra e foi o ambiente que o corrompeu. Mas quem já assistiu o episódio 5 da minha série sabe que uma coisa é inegável. Por mais que os mentores, o ambiente, o dinheiro, a ganância e todo aquele oba-oba tenham desempenhado seu papel, eles não criaram nada. Eles só despertaram o que já existia dentro de Jordan. A gente não tá nem aí pra como a tecnologia funciona, porque só estamos interessados em como ficar muito ricos. Eu fiquei viciado em segundos. Mas apesar dele ter encontrado sua paixão, logo no início da sua carreira acontece o famoso crash da bolsa de 87. O mercado derrete e o grande sonho dele vai por água abaixo. Ele perde o emprego, sai quebrado e tem que começar de novo. Mas dessa vez, não em Wall Street. Ele encontra uma oportunidade como corretor num mercado bem menos sofisticado, onde se negociavam ações de empresas pequenas, pouco conhecidas com valor muito baixo, as penny stocks. Ali os clientes eram pessoas bem mais simples. O valor das transações era bem baixo, mas as comissões eram absurdas. Enquanto em Wall Street a comissão que um corretor ganhava girava em torno de 1%, nas penny stocks a comissão era de 50%. 50% de comissão? Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. E aqui Jordan percebeu uma coisa que mudaria completamente a vida dele. Se eu sou bom o suficiente para convencer ricaços em Wall Street, imagina o que eu faço com um cara que não entende nada de mercado. E é exatamente isso que ele faz. Começa a ligar para clientes simples, pessoas comuns, e usa toda a sua lábia, seu carisma e sua cara de pau para vender promessas. Uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa. O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste. Ele mente na cara dura, fala que a empresa vai bombar e que eles estão prestes a perder a maior oportunidade da vida. E enquanto seus colegas de trabalho estão ali ralando para arrancar 40, 50 dólares, Jordan fecha operações de 4, 5, 10 mil dólares em uma única ligação. Os caras olharam pra mim como se eu tivesse acabado de descobrir o fogo. Mas ainda que as penny stocks estivessem dando uma grana boa, isso ainda era muito pouco perto do que ele queria. Ele queria jogar o jogo dos peixes grandes, mas sem as regras dos peixes grandes. E é aí que ele tem a ideia de montar sua própria corretora. Cavalheiros, bem-vindos
a Stratton Oakmont. Ele começa a empresa contratando amigos do seu bairro que não tinham nenhuma qualificação técnica, mas que tinham o principal: eles sabiam vender. E Jordan ensina para eles um pouco da parte técnica do mercado e, principalmente, a fazer o que ele sabe como poucos: mentir. Usar a lábia para manipular as pessoas a comprarem as ações que ele quiser. E dá certo. Rapidamente a empresa cresce. Ele começa a enriquecer absurdamente e mudar a vida de todos que trabalham com ele. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos. Naturalmente, ele começa a chamar atenção no mercado. Jovens desesperados por dinheiro começam a bater na porta querendo uma vaga na sua empresa. E isso lembra muito o mercado do marketing digital brasileiro, né? Posso dizer que o mercado está cheio de lobos de Wall Street, vamos dizer assim, usando essa analogia. Pessoas que estão ficando ricas de forma suja e elas atraem jovens que querem cortar um atalho, né? Que acham que vão ficar ricos sem trabalhar, que acham que vão ficar ricos sem agregar valor pro mundo, vendendo qualquer coisa. Então, tipo assim, cara, o filme é um reflexo da sociedade. Simples assim. Só que nas suas proporções. Fala com você, E para explicar basicamente como funcionava o esquema que fez Jordan enriquecer nesse nível, ele primeiro comprava grandes quantidades de ações baratas, ações praticamente sem valor, de empresas irrelevantes, e depois começava a inflar o preço dessas ações artificialmente. E como você faz isso? Ligando para uma porrada de clientes e inventando uma história. Vai sair uma nova tecnologia, uma fusão, um contrato milionário, qualquer coisa que deixasse o cliente com medo de perder a oportunidade. A chave para se ganhar dinheiro numa situação assim é se posicionar antes do fechamento. Porque na hora que ler isso no Wall Street Journal, será tarde demais. Vendiam um sonho, uma esperança, e depois que vários clientes compravam, o preço decolava. E claro, o cliente ficava feliz, achando que fez um investimento que iria mudar a sua vida. Só que na hora que o preço atingiu o ponto ideal, Jordan e sua tropa despejavam tudo no mercado. Vendiam tudo. Eles ficavam com um lucro absurdo, mas na sequência, o preço das ações despencava e os clientes basicamente se fudiam. Tá bom pra você? E fizeram isso milhares de vezes durante anos. Você pode imaginar a quantidade de dinheiro que estava entrando. 22 milhões de dólares em apenas 3 horas! Jordan montou um império. Mansões, carros, barco, festas, luxo, profissionais do ramo, bebidas, droga, era loucura ao extremo. Sua empresa virou praticamente um zoológico humano sem limites. Só que é óbvio que depois de um tempo ele começou a chamar a atenção do FBI. E é aqui que o filme entrega uma das maiores provocações escondidas nessa história. Digo isso porque a relação entre Jordan e o agente do FBI vai muito além de um simples jogo de gato e rato, de polícia e bandido. É um duelo de valores, de moral e, por que não, de ego. Pra ilustrar o que tô dizendo, vamos pegar a cena onde o agente do FBI marca de encontrar Jordan pra falar sobre a investigação. Jordan simplesmente recebe ele no seu iate, com caviar, lagosta, champanhe e duas mulheres que ele apresenta casualmente como amigas da sua empresa. Aquilo é tudo parte de uma isca. Jordan tenta sutilmente mostrar pro agente o que ele poderia estar vivendo. É aquele velho jogo psicológico de plantar a dúvida. Quer experimentar? Quer provar um gostinho? Olha como a minha vida é bem melhor que a sua. É o famoso Tem certeza demônio, de né? que não querem nada pra beber? Não estão com fome? Nada? Jordan quer subornar o agente para ver se ele alivia na investigação. E numa das suas jogadas, ele diz que sabe que no passado o agente tentou se tornar um corretor de ações em Wall Street, mas não teve sucesso e por isso acabou indo pro FBI. E aí ele faz aquela pergunta maliciosa, ele pergunta se ele nunca parou para pensar como sua vida seria diferente caso tivesse conseguido seguir a carreira de corretor. E o agente até revela uma certa frustração. Olha, quando eu tô voltando pra casa de metrô e minhas bolas estão suando e eu usando o mesmo terno há 3 dias seguidos, pode apostar que eu penso. Já pensei nisso antes. Quem não pensou? É como se Scorsese nos fizesse pensar. Então peraí, o cara que hoje tá investigando Jordan já quis ser como ele? Já foi um jovem ganancioso que tentou entrar em Wall Street para ganhar dinheiro como corretor? Então talvez a diferença entre eles não seja o caráter, mas as circunstâncias. Porque enquanto que para Jordan as portas se abriram, ele entrou no mercado, conheceu o jogo do dinheiro, da ganância, gostou e acabou viciado naquilo, o agente foi barrado logo no começo, nem conseguiu sentir o gostinho, e provavelmente por isso ele até tenha criado raiva daquele mundo. Saiu dali, entrou pro FBI e passou a prender justamente os caras que ele mesmo poderia ter virado. E nessa trajetória a moral virou sua grande aliada, o símbolo do que é um homem digno para ele, enquanto o dinheiro foi o caminho onde ele foi rejeitado, e por isso ele passa a valorizar a moral acima de qualquer coisa. Tanto é que ele recusa a tentativa de suborno de Jordan, e ainda faz questão de esfregar na sua cara que mesmo pobre, mesmo voltando para casa de metrô, ele tem algo que Jordan nunca vai ter:
princípios, valores, e que quando prendê-lo ele será recebido no escritório como herói. E não satisfeito, ele ainda vai além e provoca Jordan dizendo que a grande maioria dos caras que ele investiga são caras que já nasceram nesse meio, caras que nasceram no meio dos lobos e não tiveram muito como sair daquilo. Já Jordan nasceu ovelha e mesmo assim escolheu estar lá. Você, Jordan, fez esse caminho por conta própria. Eu fiz? Bom pra você, homenzinho. Homenzinho? Ele desvaloriza Jordan. Ele o enxerga como alguém que escolheu se corromper. Como se pensasse, você era um de nós, mas decidiu se tornar um deles. E por isso você é ainda pior, é ainda mais inferior moralmente. E Jordan, além de ficar puto com toda essa situação, fica com seu ego ferido, porque encontra alguém diferente do que ele tá acostumado, alguém que desvaloriza o seu jogo, alguém que não acha dinheiro a coisa mais importante nesse mundo. Então ele se revolta, expulsa os agentes do seu barco e mergulha de cabeça nessa briga de ego, desvalorizando a vida deles. Boa sorte na sua volta para casa de metrô com suas esposas feias e miseráveis. Olhem, 1 ano do salário de vocês. E sabe como eu chamo isso? Cupons da diversão. E por trás de toda a ironia dessa cena, dessa briga de egos, pergunta: será que aquilo que a gente chama de virtude é realmente uma escolha ou só o que sobrou depois que as circunstâncias da vida te deixaram sem opção? O que quero dizer é que tem muita gente que se agarra a valores morais como se fossem conquistas pessoais, mas na verdade aquilo é só o que restou para dar algum sentido para uma vida que te disse não. Sabe aquele cara que se valoriza por ser da paz, por não brigar com ninguém, mas a verdade é que esse cara é um frangote incapaz de violência? Caraca. Ou então aquele cara que se valoriza atrás do selo de homem fiel, que não trai a mulher, mas ele também não desperta o interesse de ninguém. Nenhuma mulher tem o menor interesse nele. Será que se ele tivesse a vida de um Neymar, ele continuaria sendo esse homem fiel que ele tanto diz valorizar? O que eu quero que você perceba é que é fácil ser do bem quando ninguém te deu o poder de ser do mal. Muita gente se acha moral, correta, mas às vezes o que tem mesmo é falta de oportunidade. O próprio Jordan fala disso numa entrevista. Ele diz que quando a Stratton estourou, tudo virou possível. Mulheres, poder, dinheiro. Era como se o mundo inteiro estivesse na palma das suas mãos. I started making so much money and had so much power, and a different world opened up to me. A world of just basically where you point and want and you can get. There was nothing out of reach to me. Let's say if I look at the girl on the TV commercial or the girl in the magazine, that could be my girl. It was like a kid in a candy store. And I wasn't able to handle that. E claro que para chegar nesse ponto ele teve que se corromper várias vezes. Ele desde o início foi imoral. As circunstâncias foram se apresentando para ele e ele foi se corrompendo. Aos poucos, com pequenos gestos e com o tempo, perdeu completamente sua moralidade. Crossing over the line of what's right and wrong in tiny, imperceptible steps until one day you turn around and you're so far over the line and everything seems normal. E o ponto aqui não é dizer que somos todos podres ou que ninguém presta. Muito menos tentar justificar esses caras de pau. Até porque, se pensarmos por outro lado, o próprio agente do FBI é a prova do contrário. Ele teve a chance de se corromper e não se corrompeu. Ele poderia muito bem ter olhado para a própria vida, salário baixo, pouco reconhecimento, rejeitado na carreira que queria e pensado: foda-se, já que o jogo é sujo, então eu também vou trapacear. Mas não, ele não foi corrupto, não aceitou o suborno. E toda essa situação nos provoca a pensarmos sobre a moral. Porque durante o filme vemos um mundo injusto. De um lado, um cara honesto que trabalha duro e volta para casa de metrô. Do outro, um estelionatário cercado de iates, festas e mulheres. E ainda para piorar, no meio desse dilema, quando você tá esperando por justiça, redenção ou um castigo, Scorsese vem com um final que incomoda muita gente. Depois de anos nadando no dinheiro e vivendo no limite, finalmente vemos a casa começando a cair. Jordan é processado, obrigado a delatar seus colegas e finalmente condenado a 3 anos de cadeia. Bom, isso no papel, porque na prática ele cumpriu 22 meses numa prisão que falavam que era praticamente um resort. E isso não é ficção, é história real. Scorsese só fez questão de enfatizar isso no filme. Digo isso porque logo após a cena de condenação de Jordan, vemos o agente do FBI sentado no metrô como quem olha e diz: e agora? Depois de ter derrubado o criminoso, um cara que roubou milhões de dólares, que enfiou um ano inteiro de salário na sua cara, depois de todo esse esforço, de todo esse trabalho, como é que ele é recompensado? De volta pra vida simples, de volta pro metrô. Ele não parece ser o herói que imaginou. Caraca, meu irmão, que vídeo! Que vídeo! Que mensagem! Traga um Oscar pra esse cara que fez esse vídeo. Esse sentimento e toda essa narrativa que ele tá nos apresentando nessa parte do vídeo é um reflexo do que a gente vive hoje como sociedade. Eu já tive esse sentimento. Eu não sei se você em algum momento já teve esse sentimento. Mas eu vou te dar um exemplo.
Você viu a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E algumas pessoas foram presas por estarem rodando tráfego pago com vaquinhas virtuais que eram doações fakes para o Rio Grande do Sul. Teve um moleque de 16, 17 anos que ele faturou ali 2 milhões de reais com essa vaquinha fake. Apareceu no Fantástico. Ele foi até investigado pela polícia e tudo mais. Resumo da ópera, não deu em nada. Ele tá solto, tá morando em Dubai e tá dando palestra, fazendo mentoriazinha no Instagram. E imagina você, ou alguém que morou lá que estava lá no Rio Grande do Sul naquele momento. Qual o sentimento que você fica? Te trago outra realidade. E aqui não é sobre partido político ou política, mas o Lula foi preso. Pessoas do partido dele foram ligadas à corrupção, roubaram pra caramba. Ele é presidente da República. Você olha tudo ao seu redor e você vê pessoas desonestas aos montes, ganhando dinheiro, tendo ascensão financeira na vida, tendo status, e você que tá ali, ó, trabalhando de 8 da manhã às 5 da tarde, pagando seus impostos, não fazendo gato na sua casa, fazendo o que é certinho, não vê progresso na sua vida. Isso te desanima pra caramba e você, às vezes, começa a questionar a moralidade das coisas. E você pensa o seguinte, será que vale a pena? No auge, vou dizer assim, no auge da minha carreira da internet, no meu canal, finado canal Luiz Guilherme Pro, estava ali fazendo 200, 300 mil visualizações por mês, recebi ali algumas propostas de casa de aposta, de bets, para falar o seguinte, o briefing era básico. Você deixa o link e fala para as pessoas, caso elas tenham interesse, em clicar no link abaixo e fazer o cadastro. Simples. Esse foi o briefing que eu recebi de uma dessas casas. Nós vamos pagar para você 10 mil reais de salário, né, por mês ali, mais 30% de tudo que as pessoas que fizerem o cadastro através de você perderem. Naquele momento, eu pensei assim, caraca, bicho, 10 mil reais para falar menos de 30 segundos e pedir para as pessoas clicarem no link. Eu sei que o meu público talvez não fosse nem qualificado para isso. Mas dane-se, para esses caras é tanto dinheiro que eles ganham que 10 mil reais é ínfimo para eles. E para mim, 10 mil reais a mais faria uma diferença gigantesca. E eu fiquei pensando assim, cara, como a vida é, né? Na hora eu falei que não, me senti até ofendido pela proposta. Mas tempos depois, quando eu fui ameaçado de processo e tal, as coisas apertaram, eu pensei assim, poxa, como que eu queria aquele contratinho agora? Eu fiquei assim, caraca, a minha moralidade mudou devido às circunstâncias. Entendeu? Então, cara, esse vídeo é uma tapa na nossa cara, uma lição de moral absurda. Parece que ele simplesmente recebeu um tapinha nas costas e escutou: bom trabalho, continue assim. E enquanto ele tá lá pensando na sua vida sem graça no metrô, corta a cena e lá tá Jordan, jogando tênis na prisão. Uma prisão de segurança mínima. E apesar do filme não mostrar isso, na vida real ele foi colega de cela de Tommy Chong, um comediante famoso nos Estados Unidos. Um cara bem de boa e relaxado, que dizem ter sido seu mentor lá dentro. Inclusive falam que foi ele que incentivou Jordan a escrever um livro sobre sua história. Coisa que ele fez. E depois de 22 meses na cadeia, Jordan sai e publica seu livro. Vira uma celebridade, dá palestras, vende cursos, coach de vendas, mentor de negócios, podcast no YouTube. E assim, vemos o cara que foi preso por manipular, passando a ganhar a vida ensinando a arte da persuasão. E você fica ali no... E aí? Qual a moral da história? Tem que vir alguma coisa que nos incentive a ser honestos. Se acabar assim, eu vou achar que a mensagem do filme é que ser honesto é coisa de trouxa, que o crime compensa. E não vem nada, não vem uma resposta, não vem uma lição de moral. E por mais que muita gente critique Scorsese, ele não inventou nada nesse fim, não mostrou nada além da realidade. Claro que ele podia focar em outras partes para tentar trazer uma mensagem bonita, mas não vem nada. Aliás, vem, porque literalmente na última cena, vemos Jordan sendo chamado para um palco para dar uma palestra sobre vendas. Maior treinador de vendas do mundo, senhor Jordan Belfort.
Você deve ter percebido que esse cara chamando ele é o próprio Jordan Belfort. E o que vemos nessa cena é ele sendo valorizado, respeitado e aplaudido por ovelhas desesperadas. Inclusive, o que mais chama a atenção nessa cena final é o foco que Scorsese dá nos rostos daquelas pessoas. Ele faz questão de enquadrar bem de perto a expressão de cada uma delas. Dá pra sentir o olhar vidrado, a atenção cega, o desespero quase infantil. É como se todas estivessem hipnotizadas, sedentas por uma saída, prontas para acreditar em qualquer coisa que Jordan dissesse. E é por trás disso que tá pra mim a grande mensagem do filme. Porque se formos pensar, Jordan não é o sistema. Ele pode até criar sistemas que o beneficiem ou então ser o mestre em se aproveitar de sistemas existentes. Mas a verdade é que ele só é um reflexo do sistema. Porque o que realmente sustenta Jordan, o que fez ele conseguir enganar vendendo ações, o que enche a plateia, dá seguidores, livros, filmes, é o desespero humano por controle. É isso que move aquela sala e é isso que move o mundo que a gente vive. O sistema continua funcionando porque as massas estão desesperadas. E o desespero cega a ponto das pessoas se entregarem a qualquer coisa que pareça ter a resposta para o desespero que estão enfrentando. Aliás, para quem se interessa nesse assunto, recomendo que veja esse vídeo onde mostro um trecho grátis da minha série. É uma amostra do episódio onde revelo as 21 estratégias mais usadas para controlar as massas. Mas voltando, o que mais provoca nessa cena final é que ela parece espelhar a própria plateia do cinema. Repare nas luzes ao fundo como se fosse de um projetor. A atmosfera, os rostos atentos, tudo lembra a sala de cinema onde você supostamente estaria assistindo ao filme. É como se nesse momento você se visse ali, como parte daquela audiência, ouvindo o lobo, esperando uma resposta, querendo uma moral justa para... E é impressionante quando você vai nessas palestras de coaches ou até mesmo de marketing multinível. Os caras começam, eles chegam bem vestidos e tem aquelas luzes, ternos e carros, pessoas bem-sucedidas. E eles perguntam, onde você quer estar daqui a 5 anos? Como você se imagina? Qual é a viagem dos seus sonhos? Você quer que a sua mulher continue trabalhando no emprego de merda? Você quer que seu filho continue morando naquele local, estudando naquela escola? E você que tá ali, uma pessoa inocente e sonhadora, você olha para aquilo e fala, cara, é verdade, eu não quero continuar do mesmo jeito daqui a 5 anos, daqui a 10. Eu não quero morrer desse jeito. E aquele cara, aquela pessoa te apresenta uma fórmula, te apresenta um caminho. E você, desesperado, querendo acreditar em algo, você vai lá e cai nisso. Eu já fui um que caí. Outras pessoas que eu conheço já caíram. E tantas outras vão continuar caindo. Só muda o ambiente, só muda a promessa. Porque as pessoas, elas querem tentar. Sabe? Isso que eu acho mais louco. As pessoas, elas querem tentar. E por elas não terem o conhecimento suficiente, elas vão se deixando enganar por coisas que elas não conhecem, não têm vivência. E é triste ao mesmo tempo. Eu consigo entender, porque eu já fui essa pessoa que quis ascender financeiramente na vida, não com coisas fáceis, mas eu já quis buscar outros meios além do trabalho. E eu sei que trabalhar não vai me deixar rico, tipo, trabalhar de CLT não vai me deixar rico, mas é uma experiência que me engrandece e que me prepara para que um dia, ou até mesmo hoje, eu consiga fazer algo a mais do que eu faço no meu trabalho CLT. Então, cara, que vídeo sensacional. Essa história. E o filme insiste em não te entregar essa moral. Ele termina ali mesmo com aqueles rostos. E talvez o que Scorsese queira jogar na sua cara é que no fim das contas o que move o público não é a virtude. Afinal, quem tá sendo celebrado aqui é o lobo. É ele quem ganha filme, aplauso, fama. Ninguém tá interessado na história do agente do FBI. O cara honesto que recusou suborno, que prendeu o criminoso e ainda volta pra casa de metrô. Porque ele não inspira, ele não movimenta as massas. Por mais que o discurso social diga que o mundo precisa de mais pessoas como ele, na prática, a gente sabe, ele não vende, ele é sem graça, ele não viraliza. E talvez aí esteja a verdadeira moral dessa história, porque no final, mesmo sabendo da imoralidade de Jordan, as massas querem aprender com ele, querem saber vender como ele, querem enriquecer como ele. E quando a câmera espelha a gente naquele público, a provocação é clara. Será que a gente também não é só mais um desses trouxas que tá tão ocupado tentando se dar bem, tentando encontrar um jeito de vencer na vida, que acaba nem percebendo que é exatamente isso que sustenta essa porra toda? Sei lá, talvez eu tenha viajado.
Que vídeo pica, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir. Quero saber sua opinião. O que você acha sobre isso? Que vídeo brabo.